Questões sobre as evocações. É um tema bastante polêmico dentro do meio espírita, se deve ou se não deve fazer evocações. E a maioria das pessoas, quando se fala em evocações, nós vamos ter as mais diversas opiniões, mas normalmente é que não pode evocar. E normalmente a espiritualidade nos orienta que o telefone deve tocar de lá para cá e não daqui para lá. Mas quando a gente vai estudando o livro dos médiuns, a gente vai vendo que existem tópicos importantes que às vezes passa desapercebido por nós. Um deles é quando nós vamos falar em evocação, a gente vai pensar que a gente vai chegar ali e vai fazer uma oração declamatória e solicitando a ajuda daquele espírito. O espírito pode vir e pode não vir. Mas se você sai de casa pensando naquele espírito, é uma evocação. Então a evocação ela vai ter uma série de conotações importantes e diferentes. Então, nesse tópico que é bastante longo, bastante grande, aqui são muitas perguntas, vai nos dar uma importante visão do que Kardec pensava sobre as evocações e principalmente como os espíritos nos orientam a nos portar diante das evocações. Nós já vimos em estudos anteriores que existe uma série de inconvenientes. Mas vamos ver agora para frente as questões que ali a equipe do Kardec, tanto no plano físico quanto no plano espiritual, organizaram para os espíritos. Quando a gente fala tanto do plano físico quanto do plano espiritual, é porque quando você vai fazer uma pergunta no plano físico, tem equipe de espíritos que te orientam, principalmente a colocação tão bem elaborada que o Kardec fez, uma questão puxar a outra naturalmente. Pode ser até que as perguntas eram aleatórias, depois ele reorganizou. Mas, de todo jeito, a organização que está aqui, sempre de uma forma crescente de dúvida, que uma dúvida dessa questão passa para a próxima, que elimina aquela, surge outra, vai seguindo gradativamente, até que feche o assunto da forma mais clara, mais objetiva possível. Então, isso é importante para nós. É importante que a gente busque entender esses processos de devemos evocar ou não devemos evocar. Pode alguém, sem ser médium, evocar os espíritos? Toda gente pode evocar os espíritos. E, se aqueles que evocares não puderem manifestar-se, manifestar materialmente, nem por isso deixarão de estar junto de ti e de te escutar. Você fez a evocação, de alguma forma, mesmo que seja apenas fluidicamente, ele vai estar próximo, ele vai estar junto de nós. Importante que a gente treine isso, que a gente entenda isso. O espírito evocado atende sempre ao chamado que se lhe dirige? Isso depende das condições em que se encontre, porquanto há circunstâncias em que não o pode fazer. Essa pergunta já foi retratada de alguma outra forma em estudo anterior, ela está sendo repetida aqui dentro da sequência de estudo. Importante que a gente entenda, tem momentos que ele vai ser impedido de vir. Um espírito morreu, uma pessoa morreu, você vai fazer evocação do espírito dela, mas ele não tem condições nenhuma de vir se manifestar. E se viesse, não iria falar coisa com coisa. Ia ser uma comunicação desconexa, com a falta de sequenciamento das ideias, com todas as limitações que aquela pessoa em convalescência, aquele espírito em estado de convalescência, está. Imagine uma pessoa aqui, imagine uma palavra muito forte. Como que se a gente fosse se dirigir a uma pessoa que está se convalescendo de um processo de uma doença bem debilitante, ele vai estar, então, dando respostas pausadas, curtas. E se a pessoa já está em plena energia, ele vai dar uma resposta contínua, mais completa, mais direta. Então a gente tem que fazer essas analogias, embora foi bem simples, mas para a gente ter uma ideia de como o espírito vai estar no plano espiritual e as suas condições podem ser facilitadoras ou complicadoras da comunicação. Então nós temos que entender isso. Pode se evocar qualquer um, mas nem todos podem se manifestar. Quais as causas que podem impedir atenda um espírito ou o nosso chamado? Em primeiro lugar, a sua própria vontade. Depois, o seu estado corporal. Se acha encarnado
as missões de que esteja encarregado, ou ainda ou lhe ser para isso negado permissão. Então, são vários tópicos juntos, ele pode ter, aí vem detalhe importante, se ele tiver reencarnado, naquele momento que você quer evocar, ele está trabalhando num serviço que exige dele atenção, e aí ele pode estar numa missão até fora do planeta, ou numa missão importante nas regiões inferiores ou nas regiões superiores, ou seja, ele vai estar exercendo uma função mais importante do que vir ali e dar aquela comunicação. E existem outras situações em que você não pode ir. Certo? Então, existe uma série de fatores que nós temos que pensar, que nós temos que entender. Portanto, as evocações devem ser feitas de forma bem limitada ou em condições muito especiais. E aqui quando fala estar encarnado, você pensa assim, meu avô desencarnou tem 40 anos, então eu vou evocá-lo. Aí, nesses 40 anos, seu avô já reencarnou. E, de repente, ele está aí com 15, 20 anos, sentado ou numa escola secundária, ou numa cadeira de faculdade à noite estudando, e você está lá evocando ele, lutando contra o sono, e tendo que prestar atenção na aula, tendo que estudar. E pior ainda, se estiver dirigindo. Então, mais à frente vai falar que muitas das vezes os espíritos falam, não façam isso, ele não pode vir. Impede você de dar continuidade àquela ideia de achar que tem que continuar fazendo a evocação. Portanto, nós temos que ter disciplina. Você fez a evocação. Um mentor disse, ele não pode vir, pare e não pense mais na situação. Se for o caso, peça se é possível dar uma explicação, que nem sempre eles vão querer ou vão poder. Há espíritos que nunca podem comunicar-se. Os que, por sua natureza, ainda pertencem a mundos inferiores à Terra. Tampouco o podem os que se acham nas esferas de punição, a menos que especial permissão lhes seja dado, com um fim de utilidade geral. Aí já vai aumentando as possibilidades de não poder vir. Está em um planeta inferior à Terra, está nas esferas de punição e no caso também não tem a permissão especial para ele que seja vindo. Porque aí ainda teria... Por que foi negado? Porque não teria uma utilidade geral. Tem que ter um fim útil para que o espírito venha. Então, está dizendo, a menos que especial permissão lhe seja dada com fim de utilidade geral. Então, a utilidade da comunicação vai ser muito importante. A utilidade da comunicação vai ser a parte mais importante da vinda ou não do espírito. Qual o fim dessa evocação? Tem um fim útil? Para que um espírito possa comunicar-se, preciso tenha alcançado o grau de adiantamento do mundo onde o chamam. Pois, do contrário, estranho que ele as ideias desse mundo, nenhum ponto de comparação terá para se exprimir. É outro ponto importante. Você quer evocar um espírito que está numa instância de evolução muito grande. Então, para ele se comunicar, vai ter uma série de dificuldades, que até mesmo para passar os dados para nós não teremos palavras para definir. Você imagine se há 40 anos atrás um espírito fosse falar assim, no planeta que eu estou tem smartphone. A gente não sabe o que é. Né? Aí ele ia falar assim, tem um telefone pequenininho, que tem uma tela, que a gente pode transportar. Aí você ia falar assim, há 40 anos atrás, você fala assim, mas aqui a gente não tem nem um telefone fixo direito, como que lá tem um telefone que pode transportar? Isso é muito futurista. Para algumas pessoas, isso não seria bem aceito. É um exemplo simples para a gente poder ter ideia de outros níveis de tecnologia que vão existir. Porque nos últimos 40 anos, a nossa evolução da eletrônica foi fantástica, foi maravilhosa. Trouxe inovações que nós nem imaginamos. Mas, né, a gente hoje já tem essa evolução tecnológica. E qual a tecnologia que virá mais para frente? Nós temos que começar a pensar. O mesmo já não se dá
com os que estão em missão ou em expiação nos mundos inferiores. Esse tem a ideia necessária para responder ao chamado. Então, quando ele está em missão, trabalhando nas regiões inferiores, ou estão lá em expiação, eles podem vir tranquilamente, se forem autorizados, porque eles têm como responder ao nosso chamado. E aí a gente já sabe mais ou menos como é, a gente já tem algumas ideias preconcebidas, eles vão falar, não é tão assim, ou é mais um pouquinho complicado, é mais um pouquinho ameno. Vão trazer esclarecimento daquilo que a gente conhece com mais facilidade. Das esferas superiores, teremos mais limitações para receber as informações. Por que motivo pode um espírito a um espírito ser negada a permissão para se comunicar? Tem um motivo especial? Pode ser uma prova, uma punição para ele ou para aquele que o chama. E aí também tem a compatibilidade fluídica. Muitas das vezes, o médium não vai ter a compatibilidade fluídica necessária para a comunicação. Então as coisas ganham uma outra conotação, ganham uma outra figuração. Nós queremos de um jeito, mas a espiritualidade só pode fazer de outro. E temos que saber respeitar isso. Como podem os espíritos, dispersos pelo espaço ou pelos diferentes mundos, ouvir as evocações que lhes são dirigidas de todos os pontos do universo? Como que o espírito pode? Se a gente fazer uma evocação, como que ele pode saber que a gente está evocando a ele? E olha que ele pode estar em qualquer ponto do universo. E assim como em qualquer ponto da Terra já fica difícil para a gente imaginar, imagine em qualquer ponto do universo. Como que a gente vai imaginar tudo isso? Muitas das vezes são prevenidos pelos espíritos familiares que vos cercam e que os vão procurar. Ali ele colocou que os vão procurar, mas naquela época já devia ter os smartphones no mundo dos espíritos. As centrais de localização, vai lá, digita onde está fulano. A gente não vai hoje na Facebook, lista de e-mails, lista telefônica, né? No plano espiritual deve ter alguma coisa mais sofisticada, que você coloca o nome do espírito e eles falam, ele está na colônia X, lá na Mongólia, na China, na Coreia, no Vietnã, ou seja, do outro lado do planeta. É possível? Lógico que é. Então nós temos esses dados, nos é importante para que a gente consiga entender todo esse processo de comunicabilidade entre os espíritos. Porque a gente quer, às vezes, achar que o espírito vai ficar ali concentrado, pensando, e aquela onda mental vai chegar até aquele espírito. Depende de uma série de fatores para que isso aconteça, embora possa acontecer. Mas, logicamente, que o plano espiritual tem tecnologias muito superiores à que tem aqui na Terra. Muitíssimo superior. Porém, aqui se passa um fenômeno difícil de vos ser explicado, porque ainda não podeis compreender o modo de transmissão do pensamento entre os espíritos. Se eu tivesse lido o parágrafo todo, teria pulado isso aqui. A comunicação entre os espíritos vai ser das mais variadas. Como eu disse, a gente normalmente vai pensar, primeira coisa, o espírito vai parar, vai concentrar, vai meditar, vai transmitir o pensamento àquele outro. Sim, vai existir isso. E existe. Mas existem outras técnicas, conforme eu já disse, você vai lá, digitou o nome daquele espírito numa lista, entre aspas, um site de busca, ele vai trazer ali para os espíritos, onde ele está, como ele está, qual a disponibilidade dele. Lá tem tudo organizado. Se ele pode ver ou não, e passa a mensagem. Não pode ser assim também? Porque na época do Kardec não tinha nem como explicar isso. O André Luiz fala que no nosso lar tinha um processo de ficha, que você ia lá olhando naquele fichário. E a gente imagina o quê? Que eram aqueles papeizinhos, né? Encarnação X, encarnação Y, encarnação Z, todas aquelas encarnações em fichinhas para você chegar ali e olhar. Porque era o que a gente conhecia. Aí nós conhecemos o disquete, a fita cassete, né? Olha, pode ser uma fita. Olha, um disquete. E deve ser vários disquetes que a gente vai imaginar, porque o disquete era 400
megas, né, 450 megas que ele cabia no máximo, se não me engano. Aí começou o pendrive de 1 giga. A gente, então deveria estar no pendrive, né? Assim, a gente vai adaptando o que a gente lê aos nossos conhecimentos daqui. Agora tem um HD de 4 teras. Tem histórico de todo mundo que está reencarnado no Brasil, dentro daquele HD, com arquivos comprimidos ali dentro, zipados e tudo mais. Aí você vai lá, acessa, abre aqueles dados. Não é assim que a gente vai começar a imaginar? Ou seja, a gente vai adaptando as informações que a gente recebe do mundo espiritual segundo aquilo que nós temos hoje de tecnologia. No futuro, talvez, vai ter algum equipamento muito mais sofisticado. É só para a gente refletir. Mas o mundo espiritual tem tudo que nós temos aqui. Desculpa. Mas é um processo mais sofisticado, mais aperfeiçoado. O que te posso afirmar é que o espírito evocado, por muito afastado que esteja, recebe, por assim dizer, o choque do pensamento, como uma espécie de comoção elétrica que lhe chama a atenção para o lado de onde vem o pensamento, que o atinja. Pode dizer-se que ele ouve o pensamento como se ouve na terra a voz. A telepatia, então, é o processo de comunicação dos espíritos. Mas não pode existir uma técnica mais aperfeiçoada hoje de comunicação via midiática, conforme a gente explicou? Lógico que pode. E nos livros do André Luiz mostram claramente isso, quando eles transmitem por pequenos aparelhos sons e imagens de acidentes, pedindo amparo, pedindo socorro, e toca-se lá naquela instituição onde eles estão trabalhando. Também falava que no nosso lar tinha um processo de comunicação de som e imagem das casas dos desencarnados com o nosso lar. Como os espíritos não estavam preparados para todas as lambanças que os familiares iam fazer após a morte dele, cortou-se esse processo de comunicação. Então as câmeras de vigilância já existem há muito tempo no mundo dos espíritos. Nós precisamos entender isso. Logicamente que quando Kardec estava trazendo as comunicações, o máximo que ele tinha para nos exemplificar era a maquininha de telégrafo que existia naquela época. Então, ele tinha que responder da forma mais palpável para nós e entendível para nós, que é real isso aqui. Até mesmo nós encarnados, se alguém começar a pensar demais na gente, a gente começa a ficar sonolento, começa a lembrar daquela pessoa, começa a pensar muito naquela pessoa. Então, quando começamos a pensar demais na pessoa, é bom a gente tentar entrar em contato para saber o que está acontecendo. E romper também aquele processo de vampirização energética, que a gente, tanto quem emite o pensamento quanto quem recebe, perde energia. Será o fluido universal o veículo do pensamento como o ar é do som? Pergunta interessante, né? Sim, com a diferença de que o som não pode fazer-se ouvir senão dentro de um espaço muito limitado, enquanto que o pensamento alcança o infinito. Olha o perigo. O que eu estou pensando, Jesus pode estar escutando. O que você está pensando também, não é só eu não. Porque, olha o que ele diz, o pensamento pode alcançar o infinito. Onde o mestre estiver, ele vai escutar os nossos pensamentos. E ele tem o filtro suficiente para filtrar o que é para ser ouvido e o que é para ser bloqueado. Provavelmente, assim como o médium recebe a comunicação do Espírito João e não recebe do Espírito José. Para a gente fazer a comparação. Ou seja, não importa onde o espírito esteja, você pensou, comunicou com ele, e ele comunicou com você. Naquela troca de pensamento que você acha que eu estou ficando meio doido, porque eu estou pensando isso? Não é que você está ficando meio doido. Você está tendo condições de acessar determinadas possibilidades de comunicação com o mundo espiritual de uma forma muito mais ampla, de uma forma muito mais interativa entre você e um espírito. Pode ser aquele que você está pensando, ou alguém que captou essa ideia e quer se comunicar com você e aproveita aquele momento. Não vamos nos empolgar, mas
que estamos falando com o espírito A, B ou C, mas vamos ter o entendimento de que existem possibilidades enormes de comunicação com os espíritos desencarnados. Sabemos que as distâncias nada são para os espíritos. Contudo, causa espanto ver que respondem tão prontamente ao chamado como se estivessem muito perto. E aí? É que, com efeito, às vezes, estão. Atende porque estão perto. Se a evocação é premeditada, o espírito se acha de antemão prevenido e, frequentemente, se encontra no lugar onde se vão evocar antes que o chamem. Então, se eu vou para a reunião mediúnica querendo comunicar com meu avô, se existe a possibilidade, se existe um conjunto de fatores que nos permitem ter esse diálogo, essa comunicação, então nós vamos poder nos comunicar. Nós vamos poder estar junto com ele, recebendo a mensagem. E muitas das vezes a mensagem não vai ser direta, alguém vai psicografar a mensagem para a gente, ou psicofonar uma mensagem para a gente. Através do mecanismo da intuição, ele vai estar ali, ou a gente vai ver, ou algum médium vai ver e falar assim, vi um senhor assim, assim, assim do seu lado. Opa, era meu avô. Certo? Então existe uma série de fatores positivos que vão possibilitar a comunicação, a gente perceber a comunicação mais direta, psicografia, psicofonia, ou a própria vidência nossa, ou alguém vai descrever que ele estava ali, ou você vai sentir e você vai perceber aquela troca de ideias que é bem típico daqueles que nos amam, daqueles que são próximos a nós, daqueles que são nossos amigos. Dar-se-á que o pensamento do evocador seja mais ou menos facilmente percebido conforme as circunstâncias. Dar-se-á o pensamento do evocador seja mais ou menos percebido conforme as circunstâncias. É outro detalhe importante. Você está evocando. Como que esse espírito vai captar a mensagem do outro lado? Como que ele vai sentir a mensagem do outro lado? Sem dúvida alguma, o espírito é mais vivamente atingido quando chamado por um sentimento de simpatia e de bondade. É como uma voz amiga que ele reconhece. A não ser dar isso, acontece com frequência que a evocação nenhum efeito produz. Então, como ele fala ali, conforme a circunstância vai ser mais fácil ou menos fácil se dar essa percepção do pensamento, então ele diz que quanto o espírito é mais vivamente atingido quando chamado por um sentimento de simpatia e de bondade. E aí, às vezes a gente tem um sentimento de simpatia, tem um sentimento de bondade, mas naquela reunião não há compatibilidade para que o espírito esteja presente. Outra forma da gente entender, outra forma da gente perceber. É como uma voz amiga que ele reconhece. Então, se você está numa festa, tem um monte de criança lá brincando, aí teu filho, aí 3 crianças falam pai ao mesmo tempo. O pai verdadeiro vai escutar mais nitidamente do que os outros. Os outros vão prestar atenção. Alguém chamou o pai. Não é isso que acontece? Mas o pai, que é o pai da criança que está sendo chamado, vai ter um toque diferente. Para as mães, então, quando a criança fala, mãe, pode ter 15 crianças lá brincando, fazendo a maior algazarra, aquela gritaria toda. Uma falou mãe, a mãe já sai, ó, quase que teleguiada para perto daquela criança. Mostrando que esse exemplo fica bem claro, a sintonia, essa compatibilidade. E outro fator é quando o filho está distante e ele passa mal e a mãe liga e fala assim, o que está acontecendo? Não tem essas compatibilidades? Com pai já não é tão forte isso, mas com mãe é muito forte. É comum as mães pressentirem isso. É como uma voz amiga que ele reconhece. A não se dar isso, acontece com frequência, a evocação nenhum efeito produz. Conforme eu disse, 10 crianças estavam brincando, uma gritou pai, e o pai, todos os pais prestaram atenção, mas um foi chamado a atenção para aquele timbre de voz, para aquela vibração, para ele ir até onde a criança chamou. Então, isso é importante para a gente entender essa questão do efeito e do não efeito
sobre a evocação. O pensamento que se desprende da evocação toca o espírito. Outro detalhe, tem um cachorrinho na rua. Todo mundo começa a chamar o cachorrinho. Aí o dono chega e emite qualquer som. E o cachorrinho vem até o dono. Ou seja, aquela vibração do dono tem um conjunto de vibrações, um conjunto de fatores envolvidos, que aquele animal dotado de percepções muito mais aguçadas do que o ser humano, ele vai até o dono e não vai atender aos demais. Ah, mas é um animal. Mas é um animal que tem uma capacidade perceptiva de... aquele assobio típico de chamar cachorro, aquele fio-fio ali. Várias pessoas chamaram, assobiaram para o cachorro, mas o dono assobiou, ele abana a caudinha e corre para perto do dono. Então é importante que a gente entenda que entre os espíritos há afinidades, porque nós espíritos temos percepções, temos sensibilidades muito maiores do que aquelas que temos no corpo físico. No corpo físico estamos limitados a um conjunto de dados, um conjunto de informação, que somos capazes de metabolizar e de receber. O espírito evocado vem espontaneamente ou constrangido. Obedece à vontade de Deus, isto é, à lei geral que rege o universo. Então ele nem vem constrangido, nem vem espontaneamente. Ele segue uma regra, uma lei. Tem organizações, a organização no plano espiritual é muito grande, é muito maior do que aquela que nós estamos acostumados aqui. Então obedece à vontade de Deus, isto é a lei geral que rege o universo. Todavia, a palavra constrangido não se ajusta ao caso, porquanto o espírito julga da utilidade de vir ou deixar de vir. Esse detalhe é importantíssimo. O espírito sabe se é ou não é importante vir, e a questão não é só ser importante, qual a utilidade de vir? Então você faz a vocação, ele fala assim, poxa, eu tenho tanta coisa para me aprender aqui nessa sala de aula, eu vou lá fazer o quê? Ninguém quer aprender nada lá, só querem me ouvir, simplesmente falar, eu ouvi o fulano. Então, a gente vai evocar Sócrates, o filósofo. Ele vai vir para passar uma mensagem. Primeiro, vai ter médio compatível para receber a mensagem de Sócrates. Ele vai sair lá dos seus compromissos das altas esferas para vir aqui passar uma mensagem só para satisfazer nosso ego? Pode até vir. Certa vez, um espírito amigo disse assim, fulano de tal, que é um grande nome do cristianismo nascente, vai estar na nossa reunião mediúnica essa semana. No caso é de manhã cedo. Amanhã de manhã. Aí eu fiquei naquela expectativa, quem vai receber a mensagem dele? E chegou na reunião, eu já contei isso em estudos anteriores, era só trabalho mesmo, os médicos passando a comunicação, espíritos em extremo sofrimento. A gente percebia os espíritos em sofrimento que estavam ali na sala para ser atendido. Aí quando terminou a reunião, passou, que a gente fez a prece final, que deu aquela acalmada, aí o mentor amigo falou assim, lembre-se, quando os espíritos superiores vêm aqui, não é para a satisfação dessa ou daquela curiosidade, é para irradiar luz. E enquanto ele está irradiando luz e amor e bondade, nós trabalhamos muito. Tudo é aprendizado. A gente... Aqui assim também, aqui na Terra. As autoridades vão sair para ir numa reunião para conversar com 3, 4 pessoas, com tantas coisas responsáveis que eles têm para fazer. E essa é uma analogia para a gente entender. É importante que a gente entenda isso, que a gente raciocine sobre isso, que a gente compreenda essa situação. Portanto, tem uma utilidade de vir ou não vir. Ainda aí exerce o livre-arbítrio. O espírito superior vem sempre que chamado para um fim útil. Não se nega a responder, senão a pessoa pouco sérias e que tratam destas coisas por divertimento. O espírito superior vai vir para uma finalidade útil, para nos responder aos questionamentos sérios, para que nós passemos a interagir de uma forma séria e responsável com eles, para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento. Se for simplesmente para uma mera curiosidade, eles podem até vir, mas não vão responder. Pode o espírito evocado negar-se a atender ao chamado que lhe é dirigido? Perfeitamente. Onde estaria o livre-arbítrio?
Se assim não fosse, pensais que todos os seres do universo estão às vossas ordens? Aí a pessoa fala assim, meu tio faleceu, eu quero comunicar com meu tio. Mas durante a sua infância você fez um monte de artes, aquelas travessuras de criança, que deixou seu tio muito chateado. Ele não vai vir. Fala, não, ele tem que fazer umas reflexões sobre a infância dele. Ele não vai passar com a mensagem. Mas ele vai induzir o teu espírito familiar, o teu espírito amigo, a fazer você lembrar de tudo aquilo, aí de acordo com a forma com que você metabolizar aquelas ideias, da forma que você interpretar aquilo, o sentimento que você colocar na próxima. Ele pode vir ou continuar sem vir. Você fala, poxa, para que eu fiz isso? Para que eu respondi daquele jeito? Para que eu fazia essas provocações, aqueles bullies que eu fazia com meu tio já velhinho? Não tem isso, criança não faz essas brincadeiras de mau gosto? Desobediências, más respostas. Aí você fez toda aquela introspecção, aí ele vem e fala, não, eu não tenho mágoa disso. Mas é importante que você faça, foi importante para mim que você fizesse essas reflexões, porque você está incorporando valores para a sua próxima encarnação. Sempre que você para refletir sobre o seu passado desta vida, lá na infância, na adolescência, na juventude, você parou para refletir sobre aquilo que você fez, que você aprontou, as coisas que você deixou de aprontar, você está crescendo, você está se aperfeiçoando. Vós mesmos vos considerais obrigados a responder a todos os que vos pronunciam os nomes? Quando digo que o espírito pode recusar-se, refiro-me ao pedido do evocador, visto que um espírito inferior pode ser constrangido a vir por um espírito superior. Então, ou seja, qualquer um que nos chame, nós não vamos responder. Podemos responder, podemos não responder. Mas, no caso dos espíritos inferiores, eles podem ser ordenados a vir por um espírito superior. Vai lá e dá o seu testemunho. Para os espíritos inferiores, ter a oportunidade de uma comunicação é algo espetacular para ele. É algo que vai refazer as suas energias, que vai refazer seus conceitos, vai aliviar a talvez séculos de sofrimento. Então, muitas das vezes, um espírito superior, para o próprio benefício do evocado, diga, vá. E ele tem que ir pelas imposições magnéticas do momento daquela situação. Haverá para o evocador meio de constranger o espírito a vir a seu mau grado? Nenhum, desde que o espírito seja igual ou superior em moralidade. Então, se for igual ou superior em moralidade, o espírito não vai conseguir fazê-lo comparecer àquela reunião, àquela evocação. Digo, em moralidade e não em inteligência, porque então nenhuma autoridade tem o evocador sobre ele. Se não for mais, não tiver uma ascendência moral, não tem poder nenhum, não vai ter autoridade. Vamos continuar. Se ele é inferior, o evocador pode consegui-lo, desde que seja para o bem do espírito, porque nesse caso outros espíritos o secundarão. Então, na hora que o evocador faz a evocação de um espírito que é inferior, se for para o bem daquele espírito, um conjunto de espíritos ali vão lá, vão trazer aquele espírito, vão ajudá-lo a tomar o entendimento. Vão chegar, vão fazê-lo tomar uma nova compreensão, uma nova ideia. Precisamos, pois, treinar o nosso aperfeiçoamento, treinar o nosso crescimento íntimo e as nossas idealizações do bem, para que a gente comece a ter ascensão sobre os espíritos. Mas não é para fazer evocações, é para ajudar os que sofrem a se educarem, a se aperfeiçoarem. Haverá inconveniente em se evocarem espíritos inferiores, e será de temer que, chamando-os, o evocador lhes fique sobre o domínio. Se evocou um espírito inferior, e aí temos que ter medo de ficar sob o domínio dele? Podemos evocar os espíritos inferiores? Quais os riscos? E aí a espiritualidade nos responde de uma forma magistral. Eles não dominam senão os que se deixam dominar. Aquele que é assistido por bons espíritos, nada tem a temer. Aquele que é assistido por bons espíritos, nada tem a temer.
Impõe-se aos espíritos inferiores e não estes a ele. Isolados os médiuns, sobretudo, os que começam devem abster-se de tais evocações. Então, para dominar, você tem que se deixar dominar. Estou falando de espírito inferior, em moralidade ao médium. Tá? Não é de espíritos maus, de espírito perverso, de espíritos zombeteiros. Mas ele não vai ter a temer, principalmente se ele é ajudado pelos bons espíritos. E impõe-se aos espíritos, e portanto, tanto os bons espíritos como aquele médium que é assistido por bons espíritos, se impõe aos espíritos inferiores e controla a situação com naturalidade. Mas isolado, sozinho, iniciando um trabalho, o médium deve abster-se de tais evocações, mesmo que seja para conversar, para instruir, para trazer algum tipo de benefício para todos nós. Portanto, é de suma importância que aprendamos a trabalhar dentro de uma reunião mediúnica com as devidas responsabilidades, com o devido entendimento de que somos aprendizes do amor. E, portanto, tem espíritos que nos odeiam muito, ou odeiam a pessoas que estão próximas a nós. E todo um trabalho deve ser feito para reestruturar, para recapitular as ideias do bem, as ideias do amor, as ideias do respeito, da moralidade superior. Precisamos, assim, construir um mundo melhor. Precisamos, assim, aprendermos a construir o nosso íntimo de uma forma mais cristã e vigiarmos para que as brechinhas do mal não estejam presentes nas janelas de nossa alma. Estejamos sempre com o coração aberto ao bem, à luz, ao amor e à fraternidade, protegendo-nos de todas as ações do mal. Um segundo de vacilo passa na nossa mente uma tempestade de pensamentos que devem ser evitados. Serão necessárias algumas disposições especiais para as evocações? Então, nós temos que começar a prestar atenção nesse detalhe. Logicamente que tem uma condição essencial. Sempre vai ter. E temos que ter cuidados especiais na hora de fazermos as evocações. A mais essencial de todas as disposições é o recolhimento. Quando se deseja entrar em comunhão com espíritos sérios. Então você tem que estar em recolhimento, em atenção, concentrado no bem, com altos pensamentos no bem. Começou de alaridos, conversinhas triviais, um irrita o outro daqui, outro dali, não vamos ter a comunicação de espíritos sérios. Com fé e com desejo do bem, tem-se mais força para evocar os espíritos superiores. Então, a fé e o desejo do bem, a ideia de fazer o bem, a vontade de fazer o bem, vai nos dar força para evocar espíritos superiores, porque eles vão querer nos ajudar a fazer o bem, a nos instruir para fazermos o bem, bem feito. O bem com mais... fazer o bem bem feito, que às vezes a gente fala assim, bem feito, porque a pessoa passou por uma situação constrangedora, mas é fazer o bem com qualidade de fazer o bem. Como diz o irmão Glacos, saber como convém saber, até para fazer o bem, nós temos que saber como convém saber. Elevando sua alma por alguns instantes de recolhimento, quando da evocação, o evocador se identifica com os bons espíritos e os dispõe a virem. Então, se você faz uma evocação com o verdadeiro sentimento do bem, com as ideias de se instruir, de procurar passar uma instrução para o próximo, de procurar se aperfeiçoar, vai ser extremamente importante para o seu crescimento, para o seu aperfeiçoamento, para que nós tenhamos condições de entender e de dar um passo à frente na direção daquilo que nós precisamos de fazer e de construir ao longo de nossas vidas. Para as evocações, é preciso fé? A fé em Deus, sim. Para o mais, a fé virá. Se desejardes o bem e tiverdes o propósito de instruir-vos. Aí, gente, a fé em Deus sempre tem que ter fé em Deus para trabalhar com a espiritualidade. Senão você vai trabalhar com o quê?
com espíritos extremamente imperfeitos, maus, que com o passar do tempo levarão o seu organismo a sofrer lesões, inicialmente psíquicas e depois físicas. Então nós temos que procurar trabalhar no bem. Reunidos em comunhão de pensamento e de intenções, dispõem os homens de mais poder para evocar os espíritos. Então tem um grupo de pessoas que estão ali no comunhão de pensamentos, de intenções. Então eles vão dispor a trabalhar e evocar os espíritos melhores. Terá mais força para evocar os espíritos. Lógico que a comunhão de pensamento vai trazer, e de intenções vai trazer um foco de ideias para aqueles objetivos. Agora, quando nós temos comunhão de pensamento e de intenções para o mal, para a vaidade, para massagear nosso ego, que tipo de espírito virá? Agora nós temos o objetivo de ajudar a coletividade. Qual espíritos virão? Quando todos estão reunidos pela caridade e para o bem, grandes coisas alcançam. Nada mais prejudicial ao resultado das evocações do que as divergências de ideias. Então, quando nós estamos reunidos pela caridade e para o bem, grandes coisas alcançam. Qual o objetivo nós estamos fazendo aquilo ali? De que forma que tipo de pensamento nos move na hora de fazermos essas evocações, na hora de estarmos reunidos ali naquele momento? Agora, nada mais prejudicial ao resultado do que as evocações com divergências de ideias. Ou que nós estejamos cheios de divergências de ideias. Aí as coisas se complicam. Será conveniente a precaução de se formar cadeias, dando-se todas as mãos alguns minutos antes de começar a reunião? A posição da mão, dos dedos, dar as mãos, não dar as mãos, Kardec mostrou que isso no início da codificação, nada disso funcionaria. Agora, às vezes, nós temos dentro do grupo pessoas que não gostam da mão ao outro, por mais variados motivos. E uma situação dessa quebra determinados preconceitos, quebra determinadas ideias radicalizadas em alguém. Mas vamos à resposta do Kardec. A cadeia é um meio material que não estabelece entre vós a união. Se esta não existe nos pensamentos, mais conveniente que isso é unirem-se todos por um pensamento comum, chamando cada um de seu lado os bons espíritos. Então, se todos nós concentrarmos nossas ideias, nossos pensamentos, nossos sentimentos para pensarmos nos bons espíritos, vai fazer mais efeito do que darmos as mãos. Não imaginais o que se pode obter numa reunião séria, de onde haja banido todo o sentimento de orgulho e de personalismo, e onde reine perfeito, ou de mútua cordialidade, ou reúne perfeito, ou de mútua cordialidade. O sentimento, né, reúne o perfeito e de mútua cordialidade de sentimento. A palavra não está ali, mas está implícita. Então, quanto a isso, é importante que a gente entenda como nós vamos estar dentro da reunião. Vamos começar a colocar os bons sentimentos, vamos colocar as boas ideias, vamos colocar as nossas boas intenções de trabalhar no bem, vamos procurar abandonar nosso orgulho, nossa vaidade. Estou aqui para trabalhar. Muitas das vezes o mentor vai passar a gente que quer perceber a mensagem do mentor. Ele começa a passar a mensagem e os outros médiuns começam cada um ter a sua necessidade e ele diz, vamos trabalhar. Depois, se der tempo, a gente termina a mensagem. Naturalmente, sem constrangimento, sem rompimento brusco, mas aquela frase, aquele parágrafo inicial já tem um grande conteúdo de instrução para o final. O ideal é que trabalhemos coletivamente para o bem de todos. E assim, refletindo na grandeza desses ensinamentos, nós poderemos ver o quanto é importante para todos nós esse trabalho de união de sentimentos, esse trabalho de união de ideais, pelo bem comum, pelo bem da humanidade, pelo bem daquele conjunto de pessoas que ali estão. Portanto,
estejamos atentos à nossa conduta íntima, aos nossos sentimentos íntimos, para melhor podermos realizar a obra do bem onde quer que estejamos, principalmente dentro de uma reunião mediúnica. O bem deve prevalecer sempre, deve estar sempre envolvendo nossos corações.